Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que eu faço durante os cursos e também recebo durante as consultorias em que atuo, que é a seguinte: o que fazer quando as metas planejadas não forem cumpridas pelas equipes na obra? Muito comum, né, em empresas que ainda aplicam a gestão tradicional, que o cronograma que foi definido muitas vezes não é cumprido como se deveria, né, não seguem o que foi planejado e acontece. Uma resposta que eu recebo muito quando eu faço essa pergunta durante os cursos é a seguinte: bom, quando não cumprir o planejamento, as metas definidas no planejamento, tem que revisar o planejamento para ajustar ele à situação atual da obra. E aí não pode ter pior coisa do que isso, né? Criar esse círculo vicioso onde a gente fica revisando o planejamento, né, os planos, constantemente para ajustá-los à realidade da obra. Pessoal, isso significa que o planejamento está seguindo a obra, quando, na minha opinião, deveria acontecer exatamente o contrário, que é o quê? É a obra que tem que seguir o planejamento e não o contrário. Então, o que é o ponto que eu quero chamar a atenção? Primeiro, planejamento, as metas, elas devem ser definidas de forma colaborativa com aqueles que executam os processos, em função do conhecimento profundo que eles têm sobre os mesmos, tá certo? Então esse é o primeiro ponto. Nunca se esqueçam de fazer essa definição de metas, dos planos, de forma colaborativa. Planejamento Lean tem que ser colaborativo, porque assim a gente vai chegar a planos mais realistas e eficazes. E além disso, vamos ter aí profissionais comprometidos com o alcance dessas metas, uma vez que eles participaram da definição das mesmas, tá certo? Então, qual é a resposta correta, na minha visão, para essa pergunta que eu iniciei o bate-papo de hoje? Quando eu não cumprir, quando as equipes em obra não cumprirem as metas planejadas, os gestores Lean devem primeiramente entender o porquê, a razão que essas metas não foram cumpridas, para que a gente possa aprender com os erros, né, definir ações corretivas baseadas nas causas dos problemas, tá certo? E aí sim definir planos de recuperação para que a gente volte ao plano original, ao invés de criar esse círculo vicioso de ficar repetindo, ou melhor, revisando, atualizando os planos frequentemente. Claro que para isso existem também estratégias. Eu devo controlar em ciclo curto ao invés de ciclos longos, para que eu possa ter tempo, inclusive, de identificar os problemas quando eles ainda não se alastraram em toda a obra, e aí eu tenho a chance de retomar no cronograma original. Mas o ponto que eu quero chamar aqui hoje é que entender a causa raiz do problema é fundamental para a estabilidade e melhoria dos processos. Nunca se esqueçam, gestores Lean não buscam culpados pelos problemas, eles procuram entender a causa raiz do problema e definir ações corretivas a partir delas. E sempre focar no processo e não nas pessoas. Culpar as pessoas não vai resolver nada, tá certo? Deixo aqui para finalizar, como sempre, uma provocação para vocês refletirem com as equipes em suas empresas, que é a seguinte: nas suas obras, o planejamento segue a obra ou o contrário? A obra está seguindo o planejamento? Então essa é uma primeira provocação. Segundo ponto: quantas vezes vocês já revisaram o cronograma macro da obra? Idealmente ele não deve ser revisado a todo momento, porque a gente sabe que lá estão presas variáveis estratégicas, como por exemplo fluxo de caixa, cronograma de suprimentos estratégicos. Então ficar alterando esse cronograma a todo momento não é desejável, tá certo? E por último, vocês definem ações corretivas com base nas causas dos problemas? Isso também é muito importante, está na essência do pensamento Lean. Bom, converse com suas equipes, analisem essas provocações que eu fiz hoje e mandem seus comentários. Como eu sempre digo, a ideia é que a gente estabeleça uma troca de experiências, porque é assim que a gente aprende melhor. Um grande abraço e até a próxima.